gente! Estamos aqui mais uma vez e agora nós teremos aula de português, tá bom? Vamos aprender um conteúdo novo e hoje nós estaremos aprendendo sobre os advérbios e as locuções adverbiais, tá bom? Escrevi aqui somente advérbio porque essas circunstâncias, tá? Temos aqui quais advérbios de cada circunstância. Tá bom? Então, vamos falar também sobre a locução adverbial, que somente é uma modificaçãozinha que vamos aprender mais para o final do vídeo, tá bom? Vamos agora iniciar com os advérbios. Quando eu falo advérbio, o vérbio vai nos lembrar uma palavrinha, que são o quê? Os verbos, tá bom? Nós sabemos que os verbos vão determinar o quê, gente? 3 coisinhas. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Beleza? Aqui os advérbios eles vão estar modificando, de acordo com as circunstâncias, o meu verbo. E quais circunstâncias são essas? Lugar, tempo, dúvida, modo, intensidade, negação e afirmação. Essas são as circunstâncias e nós vamos estudar os advérbios de cada circunstância dessa, tá bom? Vou colocar para vocês agora uma tabelinha com todos os advérbios de cada circunstância. Não consegui colocar agora porque o meu quadro não é tão grande quanto o nosso da sala de aula, tá bom? Mas além de colocar aqui no vídeo, eu vou deixar anexado para vocês na aula de hoje, para vocês estarem olhando. E além disso, eu quero que vocês copiem, tá? Essas atividades, esses advérbios, tá bom? Como o caderno não está com vocês, não tem problema. Quando retornarmos, ou na próxima semana, eu vou estar enviando esse caderno para vocês, se por acaso não retornarmos semana que vem. E se retornarmos, eu vou estar passando no quadro para vocês copiarem, tudo bonitinho, tá bom? Então, fiquem tranquilos que como eu estou explicando esse conteúdo agora, vou estar revisando ele novamente, tá? Então, prestem bastante atenção e deem uma olhadinha na tabela do vídeo que eu coloquei aqui pra vocês e também que está anexada, tá? Pra vocês perceberem o tanto de advérbios que nós temos e que já utilizamos, tá? E que já falamos. Mas até então não sabíamos que eram os advérbios. Como eu falei, os advérbios são palavras que expressam circunstâncias de tempo, de lugar, de dúvida, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação e assim por diante, tá bom? E elas geralmente vão estar relacionadas, vão estar juntas com uma ação. O que é uma ação, gente? Um verbo, tá bom? Vamos ver só. Vou dar alguns exemplos para vocês. Com a circunstância de lugar, se eu for adicionar esse advérbio para modificar o meu verbo, coloquei aqui, ali, longe. Pegue, aqui. Pegar é um verbo que denomina uma ação. Pegue, aqui. Pega, pegue, ali. Certo? Vamos agora para o tempo. Acordei cedo. O acordei, ele também é um verbo que também denomina uma ação. Dúvida. Talvez eu estude. Se eu colocar eu estudei, você vai saber que é algo que aconteceu. Se eu colocar talvez eu estude, vocês podem perceber que eu estou modificando o meu verbo, que vai denominar uma ação. Eu estou modificando esse verbo quando eu coloco o meu advérbio, que é talvez. Ou seja, eu não te dei uma certeza. Eu trouxe uma dúvida para a minha frase, ou seja, talvez eu estude. Talvez, mas eu tenho certeza que essa circunstância não se enquadra na situação de vocês, que vocês não vão deixar uma dúvida com relação ao estudo de vocês. Pelo contrário, vocês vão ter uma afirmação. Sim, eu estudei. Beleza? Continuando. Próximo. Modo. O modo é como se fosse como você está naquele momento. Me sinto bem, eu comi bem, eu dormi mal, tá bom? Intensidade. Pela própria palavra, pela própria circunstância, já sabemos o que é um advérbio de intensidade. Ele vai dar uma intensidade maior
né, para aquele verbo. Ou seja, dormi muito, estudei muito, beleza? Vamos agora para a negação. Negação é fácil de identificar, a afirmação também é muito fácil de identificar. Se eu falo não gostei, não dormi, não comi, não pulei, eu estou modificando aquela ação. Por quê? Porque aquela ação, aquele verbo, acabou que não aconteceu por algum motivo. Não dormi porque estava estudando. Brincadeira, a gente tem que dormir, que é importante. Não pulei porque iria me machucar, certo? Afirmação, sim, eu quero. Com certeza, certamente. Então, todos esses advérbios são de quê? De afirmação, tá bom? Já uma locução adverbial. Essa locução adverbial é uma palavra que está junto com o meu advérbio. Ou seja, nós sabemos que os advérbios são palavras únicas. Aqui, ali, longe, tempo, cedo, tarde, agora, certo? Se eu for utilizar uma locução adverbial, eu vou estar acrescentando uma palavra junto com o meu advérbio, também para auxiliar nessa modificação. Se eu sei que manhã é tempo, se eu falo eu estudo de manhã, o de, ele vai estar junto com o meu advérbio, fazendo a minha locução adverbial, tá bom? Se eu digo, deixa eu pensar, ano, no passado, né? A gente sabe que é tempo, certo? Passado é tempo, algo, né, que é um tempo do passado e tudo mais. Se eu digo no ano passado, eu sei que no ano é uma locução adverbial que vai estar auxiliando na modificação, né, do meu advérbio de tempo, né, para modificar de fato o meu verbo. Se eu falo no ano passado, eu estudei no terceiro ano. Percebam só, passado é um tempo. No ano é uma locução adverbial, né, que eu adicionei ao meu advérbio para modificá-lo mais ainda. Então, no ano passado, eu estudei. Tá vendo o meu verbinho, eu estudei? Modifiquei o verbo. Se eu falasse bem assim, este ano, eu estudo no quarto ano. Eu sei que é algo que está acontecendo, que vocês estão no quarto ano. Ou seja, estudou. Você estuda no quarto ano agora. Sabemos que é algo que está acontecendo. E sabemos que é neste ano que você está estudando no quarto ano. Então, essa frase inteira, né, tem uma conexão que está nos explicando que você está no quarto ano. Agora, se eu digo passado, se eu utilizo o advérbio passado, eu já sei que não é algo que está acontecendo agora, porque é algo do tempo que foi modificado. Se eu ainda acrescento no ano, vai modificar mais ainda. Então, no ano passado, eu estudei, meu verbo também se modificou, eu dei uma modificação no tempo que aconteceu aquele verbo. No ano passado, estudei no terceiro ano. Então, o advérbio, ele vai simplesmente modificar o meu verbo com algumas circunstâncias que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai copiar no quadro, vai estudar mais sobre, tá bom? Não é difícil, a gente consegue identificar na própria frase. A gente utiliza todos os dias esses tipos de circunstâncias, né? Esses advérbios, mas a gente não percebe. Agora vocês prestem mais atenção no que vocês falam, no que vocês leem, porque vocês vão identificar muitos advérbios, tá bom? E a locução adverbial é quando eu vou adicionar alguma palavra ao meu advérbio que modifique mais ainda, né, o meu verbo, tá bom? Como eu expliquei pra vocês, de manhã. O de é uma locução adverbial. Se torna, não é somente o de que é uma locução adverbial, né? O de manhã se torna uma locução adverbial, porque foram necessárias mais de uma palavra para modificar o meu verbo. Se eu falo no ano passado, é uma locução adverbial, porque foram necessárias mais de uma palavra para modificar o meu verbo. Se fosse somente passado, seria uma circunstância de tempo, ok. Mas, como eu utilizei no ano
passado, vai modificar mais ainda o meu verbo. Necessitei de mais de uma palavra para fazer essa modificação do meu verbo, tá bom? Então, esse conteúdo, ele é muito tranquilo, ele é muito fácil. Como eu falei para vocês, nós já utilizamos eles diariamente. Agora vocês vão se atentar mais ainda para identificar os advérbios e as locuções adverbiais nas frases, no que vocês leem, no que vocês escrevem e assim por diante. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Além disso, tem anexado, junto com esse vídeo, nessa mesma atividade de hoje, né, que é a aula de português, as atividades que vocês vão realizar. Como eu já expliquei, se vocês não pegaram essa atividade na secretaria, porque não tem por algum motivo, vocês podem estar imprimindo essa atividade e fazendo em casa mesmo, tá bom? Mas não deixem de fazer. Finalizando a atividade, conclui a atividade, envia para mim e eu quero uma foto da sua atividade realizada, tá? Para que eu possa colocar um ok na atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo pra vocês, é grande assim, né? Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula, tá bom?